Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho para as mulheres engenheiras agrônomas e seus desafios. Vamos lá? Bom, gente, infelizmente a diferença empregatícia entre mulheres e homens não está só no agro. Infelizmente é um problema estrutural, social dessa nossa sociedade machista. E por mais que ao longo desses anos tenha havido um aumento lento, mas um pouco significativo da entrada da mulher no mercado de trabalho, inclusive no agro, ainda é muito baixa comparada ao tanto que os homens têm participação nesse mercado de trabalho. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre essa diferença, sobre os nossos desafios e do porquê que eu acho que ainda existe essa diferença e que algumas estratégias que a gente possa tomar, isso vai, essa desigualdade a gente consegue amenizar um pouco. Esse crescimento que houve da participação das mulheres no agronegócio, eu quero ressaltar aqui e deixar um pouco da minha indignação, porque por mais que houve esse aumento, mesmo que está sendo lento, a maior parte da participação das mulheres ainda não é ali na cerca, não é ali no solo, no dia a dia, na fazenda. A maior participação das mulheres, desse aumento da participação das mulheres, foi no contexto da ciência, foi no contexto da tecnologia, foi no contexto da agroindústria, foi no contexto do agroserviços. Então ali, quando eles pedem, exigem um trabalho mais bruto, eles preferem ainda a atuação de homens ao invés de mulheres neste mercado. Mas, como eu já disse, está mudando isso, e eu acredito que está mudando, está tendo essas transformações por vários motivos. Uma delas, as empresas hoje em dia elas pregam por políticas de igualdade de gênero. E é muito importante você sempre questionar isso dentro da sua empresa, que você trabalha, ou dentro da fazenda que você trabalha, enfim, questionar essa igualdade de gênero. Então, por conta dessas políticas que estão vindo da sociedade como um todo, de uma busca de igualdade de gênero, no agro também está acontecendo a mesma coisa. Ainda é lento, mas está vindo. E, mais uma vez, ressaltando que ainda assim, eles deixam trabalho para as mulheres no agro, os trabalhos mais leves, os trabalhos mais administrativos, os trabalhos que, por exemplo, na colheita de frutos, porque a mão da mulher é mais delicada para colher o fruto do que o do homem. Enfim, essa cultura machista que a gente vive hoje é inserida fortemente no agro. E eu quero falar um pouco também da onde que vem essa cultura extremamente enraizada, machista, dentro do nosso mercado de trabalho do agro. Primeiro, tem tudo a ver com relação à escolaridade. Muitas vezes as pessoas já vêm do campo, trabalhando no campo, nesse meio, as pessoas que vêm de famílias menos favorecidas do campo têm ensinos, quase não tem ensino, quase não tem estrutura de estudo e vem carregando essa estrutura machista desde muito, muito tempo. Então era o homem que fazia o trabalho mais braçal e a mulher ficava nos trabalhos mais delicados da horta ou dentro de casa, enfim. E isso é expandido de uma forma que, por exemplo, os agricultores são vistos com melhores olhos do que as mulheres agricultoras. Porque tem uma mentalidade que eles ficam mais tempo em campo do que as mulheres, porque as mulheres têm os seus deveres de casa também. Então essas diferenças acabam aumentando ainda a desigualdade entre a mulher e o homem no trabalho relacionado ao agronegócio. Só que a gente sabe que hoje as mulheres estão aí, a gente merece o respeito, porque a gente também vê a carreira de engenharia agronômica como uma carreira excepcional, porque ela proporciona salários magníficos, inclusive o salário base de um engenheiro agrônomo é superior à média dos salários bases de outras carreiras. E o valor máximo que a gente chega, é um valor muito acima também dos valores
Então, a gente começou a ver o curso de engenharia agronômica com outros olhos, como uma carreira mesmo, não só porque a gente era a filha do agricultor que precisava ajudar, ou a esposa do agricultor que precisava ajudar. Não, agora a gente quer ter o nosso negócio, a gente quer estar na frente das empresas, a gente quer se tornar diretoras das nossas empresas e a gente tem toda a capacidade para isso. O que a gente encontra é uns entraves. E uma das coisas que eu acho que faz com que acelere essa mudança nas empresas em relação à quantidade de homens e mulheres serem tão diferentes é o incentivo das mulheres entrarem num curso de graduação e fazer um curso de engenharia agronômica. Porque eu não sei vocês, mas a minha turma foi uma das primeiras turmas a ter praticamente o número de 50-50% de homens e mulheres na sala. Mas a grande maioria tem a minoria formando engenheiras agrônomas. A maioria de formandos é o público masculino. Se é o público masculino que está se formando mais, tem mais homens no mercado de trabalho do que as mulheres. Então nós precisamos incentivar que as mulheres façam, se especializem, criem uma carreira acadêmica como engenheira agrônoma, para que possa ter um número relativamente igual de homens a hora que a gente vai lutar por esse mercado de trabalho. Porque não dá, uma sala com 100 alunos se forma 8 mulheres, a hora que essas 100 pessoas vão para o mercado de trabalho, obviamente vai ter mais homens do que mulheres. Porque a concorrência de homens e mulheres é muito mais forte pro lado de homens. Então é a minha primeira observação sobre o do porquê tem poucas mulheres no mercado da agro. Porque tem poucas mulheres se formando em engenharia agronômica. Então nós precisamos estimular que entrem mais mulheres nas universidades cursando engenharia agronômica. E outra questão que vocês podem estar se perguntando, mas por que será que tem poucas mulheres cursando o curso de engenharia agronômica? O primeiro passo, meio que óbvio, é porque o curso começa com engenharia. No Brasil, especificamente, mas no mundo como um todo, pela nossa cultura machista, é indicado desde criança que o homem vai para a área de engenharias e as mulheres fiquem com saúde, enfim, com outros cursos. Então, é estimulado desde sempre que os homens vá para esse lado mais engenheiro. Então, só de ter essa palavra engenharia já afasta muitas mulheres. Isso vem já de um contexto histórico nosso. E ainda muito mais profundamente no curso de engenharia agronômica, como eu falei lá atrás, é um curso relacionado ao meio rural. Você começa a imaginar, né, que basicamente é o meio rural. E no meio rural, como eu falei, as famílias vêm de uma estrutura muito enraizada, que é o filho do agricultor, que ele sim merece ir para a faculdade, enquanto a filha do agricultor não precisa ir para a faculdade. Enfim, isso é muito forte no nosso país ainda, por mais que tenha mudado, por mais que está caminhando lentamente ainda esse processo, mas ainda é bastante enraizado de que o homem sim precisa ter uma graduação, precisa estudar, precisa ter conhecimento técnico sobre aquilo, e a mulher não, a mulher fica cuidando da casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher é meio que deixada de lado. Então, por conta disso, eu acredito que as mulheres não consigam chegar tanto ao universo da graduação de engenharia agronômica por conta disso. Porque enquanto os filhos já são preparados para seguir a linha do pai, ali do pequeno produtor, a mulher fica ali de escanteio. Então, se a gente mostrar que o agro é um espaço para a mulher crescer, ser dona de si, ter as suas próprias opiniões, ela consegue ser capaz de gerir qualquer negócio. Se a gente dá esse empoderamento para a mulher, a gente consegue que ela atinja uma maturidade intelectual de entender que ela consegue sim, ela pode sim ser o que ela quiser, ela pode sim ser engenheira agrônoma, ela pode sim cuidar da terra do pai dela, ela pode sim gerenciar aquele espaço, como ela pode sim gerenciar uma empresa. Então, se a gente começa a mudar essa estrutura da sociedade lá de baixo, vai subindo automaticamente para outros níveis, até chegar ao nível, por exemplo, da engenharia agronômica e ter acesso a mais mulheres se formando, cursando
e, consequentemente, entrando no mercado de trabalho. Tá, Bruna, aí você vem, fala tudo isso, mas o que a gente pode fazer para que a gente faça uma mudança, já que a gente não consegue mudar a sociedade, toda essa enraização que existe? Bom, eu listei algumas coisas aqui que eu acho que todas vocês podem fazer e conseguem fazer e que vai ser de grande ajuda para todas nós. Primeira coisa que eu acho, que eu acredito, né, que se a gente fizer, a gente consegue um impacto nessa sociedade. É grupos só para mulheres, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Grupos relacionados a conteúdos do agro, propostas de vagas de trabalho, esse compartilhamento de informações de mulheres para mulheres. Eu acredito que se a gente começa a crescer esse nicho, fica uma rede muito forte, fortalecida das mulheres, entendeu? E a partir daí a gente consegue ter mais sucesso em determinadas coisas que a gente está buscando. Outra coisa que eu também acho é congresso só para mulheres da agro. Eu já vi que existe já congresso só para mulheres da agro. Eu acho super importante. Ai, mas aí fica mulheres de um lado e homens do outro. E daí ficou homens a vida inteira. Sempre só foi homens e ninguém nunca falou nada. Deixa um pouco as mulheres terem um congresso só para elas discutirem coisas que tem foco só para elas. E eu acho super necessário ter essa discussão, porque a gente sabe que é muito desigual. Então, se a gente precisa conseguir uma igualdade, a gente precisa estar unidas, a gente precisa estar juntas nessa rede, fortalecidas. Outra coisa, no mercado de trabalho, se você já está no mercado de trabalho, exige direitos iguais de mulheres e homens, porque eu tava lendo várias reportagens do quanto ainda no meio do agro é discrepante o salário de homens e mulheres. Tudo bem, Bruna, mas isso é em todas as carreiras. Tá, mas eu não tô falando de todas as carreiras, eu tô falando do agro, tô falando de engenharia agronômica. Na engenharia agronômica existe essa discrepância ainda de salários, desigualdade de gênero. Se você tá numa empresa, você precisa lutar pelos direitos, você precisa, sei lá, dar uma cutucada, você cria coletivos dentro dessas empresas em prol da igualdade de gênero, faz alguma coisa, tá? Outra coisa, estimular a contratação de mulheres. Se você participa de RH, se você tem uma conhecida para fazer indicação, faz indicação da mulher. Indica a mulher. Não indica o homem. O homem já tem muito para todo lado. Indica a mulher. Então, se você participa do RH, não tô falando para você burlar o sistema, pelo amor de Deus. É que se duas pessoas têm o mesmo currículo, entre um homem e uma mulher, indica a mulher. Faça isso acontecer, tá bom? Outra coisa, começar a ver as mulheres que trabalham com você como companheiras e não como suas concorrentes. Porque o que mais se cria dentro dessas redes é picuinha, é homem falando, entrando e comentando coisas para criar uma rixa que não existe entre as mulheres e assim elas ainda competem entre si. Já tem a competição de homens e mulheres que é desigual e ainda as mulheres competem entre si. Não, gente, a gente precisa ser companheiras, nós precisamos nos apoiar, tá? E incentivar políticas para as mulheres no ambiente de trabalho. Que políticas é essa, Bruna? São políticas de incentivo à amamentação, incentivo à gravidez. Não tô falando que para incentivar a mulher a engravidar, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas sabe quando você vai, você mulher que tá me ouvindo agora, você vai entender. Você vai fazer uma entrevista de trabalho, pergunta se você é casada, se você tem filhos, como que você vai fazer para administrar o seu trabalho com o seu filho, como que você vai fazer para administrar seu trabalho com a sua família, com o tempo da sua família, se você pretende engravidar, se você pretende casar. Esse tipo de coisa não convém. Numa entrevista com homens, não existe essas perguntas. Então, para as mulheres, não deveriam existir. Então, incentivar a política para as mulheres dentro das empresas, quando eu falo incentivo à gravidez, questionar no momento de uma entrevista, falar assim, mas o que isso tem a ver com o que eu vou atuar?
O que isso vai interferir? Porque, infelizmente, existem vários estudos mostrando que a partir do momento que a mulher engravida, ela tem uma queda no mercado de trabalho, isso como um todo. E no meio de engenharia agronômica é a mesma coisa, infelizmente. Então, a gente precisa lutar por essas políticas para as mulheres dentro das empresas, tá? Desde horário para amamentação, enfim, lugar reservado para isso, auxílios e tudo mais, porque isso é muito importante, isso fortalece ainda mais as mulheres dentro do mercado de trabalho. E meninas, eu sei que é muito difícil a gente estar nesse mercado, é uma concorrência absurda. Eu passei por isso, eu passo por isso, né? Eu passei por isso na minha graduação. Quando eu ia falar sobre algum assunto, tinham mais 10 meninos querendo explicar o que eu estava falando, sendo que muitas vezes eu sabia muito mais daquele assunto do que eles. Isso é normal no nosso dia a dia, infelizmente. Eu não vim aqui para falar que vai mudar da noite para o dia, mas a partir desses tópicos que eu abordei aqui, de incentivar as mulheres a entrar na faculdade, cursar o curso de agronomia, incentivar esse mercado de trabalho para as mulheres, que vai começar a partir daí a inserção do crescimento de mulheres no mercado de trabalho, eu acho super importante. Depois, fazer aqueles grupos de incentivo para as mulheres, tipo o grupo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, de só para mulheres, de compartilhar informações, compartilhar vagas de trabalho, estimular dentro das empresas a contratação e de políticas para as mulheres dentro das empresas. Eu acho fenomenal. Criar esse suporte, eu acho que a gente tem grandes chances de, daqui a um tempo, não tão recente, mas daqui a um tempo, a gente conseguir chegar num patamar de igualdade no mercado de trabalho de um engenheiro agrônomo masculino. Então, vamos se unir, vamos ficar juntas, vamos nos apoiar, vamos nos incentivar, que quanto mais a gente se apoia, mais a gente se incentiva, mais cresce essa corrente do empoderamento feminino, que no agro é muito importante e a gente precisa muito disso, porque é um ambiente majoritariamente masculino. E as mulheres estão vindo aí mostrando que mulher, ela pode estar onde ela quiser, fazer o que ela quiser e ela vai ser super bem sucedida, muitas realizações pessoais, enfim. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado um pouco hoje nesse vídeo. Deixa um like aqui no canal que eu possa estar contribuindo cada vez mais com outros assuntos e deixa aqui nos comentários coisas que vocês têm dúvida relacionado à engenharia agronômica, ao curso, às coisas práticas, ao mercado de trabalho, enfim, que serão os tópicos dos nossos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Um beijo e até mais!